E aí, gente, tudo bem? Como vão? Então, a gente vai dar prosseguimento ao nosso curso optativo de Introdução à Macroeconomia e o tema da nossa aula hoje vai ser uma aula bem interessante. O tema da nossa aula agora vai ser um tema bem interessante porque a gente vai falar sobre inflação, né? E é um tema extremamente importante e, do ponto de vista macroeconômico, né, dentro da lógica do nosso curso, de que forma entra essa discussão agora? É, Na última aula, né, a gente discutiu PIB, eu expliquei, a gente conversou sobre o PIB, sobre as três óticas do PIB, e talvez em algum momento, né, da nossa apresentação eu tinha colocado o seguinte: no nosso curso, o termômetro que a gente vai utilizar para avaliar se a economia de um país vai bem ou vai mal, vai ser o PIB. Né? Agora, mas, enfim, existem outras informações, outros agregados, enfim, você tem uma quantidade muito grande de indicadores econômicos que são utilizados pelos economistas para avaliar como anda a economia do país. Mas, inegavelmente, o PIB é o principal agregado, ou seja, aquele agregado que ganha as manchetes, enfim, quando sai valores do PIB em qualquer país, ele é manchete porque ele é o indicador mais completo, né, sobre a atividade econômica de um país. Além do PIB, né, a política econômica, aí propriamente a gente está conversando sobre quais são os objetivos, né, que um governo tem em relação à economia. Basicamente, a gente até vai conversar sobre isso no curso, mas basicamente os governos buscam atingir duas metas: crescimento econômico, na verdade três metas, né? Crescimento econômico, um nível de emprego razoável, elevado e inflação baixa. Então, um outro indicador muito importante, né, que os países utilizam é, é avaliar, é controlar o nível de inflação. Então, a inflação ela é um indicador muito importante do ponto de vista dos, dos principais objetivos a serem alcançados pela política econômica do governo. É crescimento econômico, emprego e inflação baixa. Então, a gente vai discutir na aula de hoje o que é inflação, ou seja, então é fundamental a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque, repito, o objetivo dos governos, né, o objetivo de quem faz política econômica, vamos lá, vamos simplificar, o objetivo da política macroeconômica de qualquer país, de um ministro da economia, é conseguir fazer com que essa economia tenha um crescimento razoável, crescimento esse que possibilite às pessoas um bom nível de emprego e um bom padrão de vida. Agora, um outro elemento que também é fundamental para que esse bem-estar das pessoas que vivem nesse país efetivamente ocorra é manter a inflação baixa. Então, é fundamental a gente entender o que é inflação. Né? Então, quando eu falo inflação, eu estou falando de quê? Quando eu falo inflação, eu estou falando do aumento dos preços, mas eu não estou falando do aumento de um preço, eu não estou falando, subiu o preço do tomate. Eu estou falando de um movimento de preços, de um aumento de preços que vai estar alcançando a maior parte dos produtos que são comercializados numa economia. Tá? Então, quando eu falo em inflação, quando eu falo em processo inflacionário, quando eu falo em inflação, quando se fala em aumento de preço, eu não estou falando só dos preços de um produto individualmente. Né? Eu estou falando em média
os preços daquela economia cresceram. Então, eu estou falando de um conjunto de bens, de produtos e de serviços que são prestados nessa economia, em que você teve aumento de preço ao longo do tempo, ou na comparação de um período ao outro, ou de um mês ao outro, ou num período de 15 dias, ou de uma semana a outra, ou de um trimestre ao outro. O fato é que, quando eu falo em inflação, eu não falo só do aumento do preço do ônibus. Eu estou falando do aumento do preço de um conjunto de bens que aumentaram ao mesmo preço, ao mesmo tempo, desculpa. Né? Então, eu não estou falando de um caso isolado. Quando eu falo de um caso isolado, eu tenho que dizer, a forma correta de se expressar é: houve um aumento do preço das tarifas de ônibus, ou houve um aumento do preço da carne. Então, eu estou pegando um produto específico. Eu não posso dizer que se caracteriza, nesse caso, um processo inflacionário. Para ter um processo inflacionário, eu tenho que ter um conjunto de bens que vão estar sofrendo um aumento ao mesmo tempo, certo? Como a gente, como eu já até apresentei para vocês no nosso curso normal lá de economia, né? Qual que é o principal efeito da inflação na vida das pessoas? O principal efeito da inflação é a perda do poder de compra, ou seja, a sua renda, o seu dinheiro, ele perde a capacidade de comprar a mesma quantidade de bens e serviços que você adquiria antes. Então, se você tem a sua renda e os preços dos bens e serviços que você consumia, que você demandava, se eles ficam mais caros e a sua renda permanece a mesma, você não vai ter, você não consegue comprar, adquirir a mesma quantidade daqueles bens, né? A inflação, então, na verdade, ela empobrece a gente. Ela empobrece por quê? Porque, na realidade, mesmo quando você mantém o que a gente chama em economia, né? A sua renda nominal. O que é a sua renda nominal? Mesmo que o seu salário continue de R$ 1.000, nominalmente não houve alteração, né? Mas, na realidade, que seria o valor real do seu salário, se você teve inflação, vamos imaginar, a inflação foi de 10%. Se a inflação for de 10%, na realidade, o valor real do seu salário é 10% menor do que era antes. Se você vai ao supermercado e a inflação é de 10%, significa que você vai comprar 90% dos bens que você comprava antes, ou você vai comprar 10% a menos do que você conseguia comprar antes. Então, a inflação, ela tem esse efeito sobre o poder de compra. Ela torna as pessoas mais pobres. Por isso que a inflação é algo que tem que ser combatido. Porque a inflação, ela empobrece a sociedade, ela empobrece, ela tira a capacidade de compra, ela diminui o bem-estar das pessoas. Bom, existem basicamente, né, são duas das principais causas da inflação. Né? Então, os processos inflacionários, eles são causados basicamente em função de duas causas. A primeira causa é excesso de demanda. Tá? Então, o que a gente conversou na aula passada? Em algum momento, eu disse para vocês o seguinte: uma das formas que a gente tem de encontrar o PIB é pela demanda, a chamada demanda agregada. É tudo que se consome numa economia. Então, quando isso é inflacionário? Quando essa demanda, a disposição das pessoas em consumirem os bens de um país, os bens e os serviços, for maior do que a capacidade que essas economias têm de produzir os bens, de prestar os serviços, você vai ter aumento de preço. Ou seja, o que seria essa situação? Às vezes você tem um aumento muito grande da renda. Aí você tem as pessoas da renda ou do crédito, enfim. Aí você tem o consumo das pessoas, mas aí não, repito, hein, lembrando que a demanda agregada é consumo, investimento, gasto, exportação. Então, quando você tem um aumento muito forte dessas variáveis de gasto e a economia, as empresas, o setor produtivo, a chamada oferta agregada
do outro lado, ela não tem condições de atender esse aumento da demanda, ela não tem o que a gente chama de capacidade ociosa. O que é capacidade ociosa? Você não tem empregados parados que você pode usar para aumentar a produção. A sua empresa, a sua capacidade de produção, de prestação de serviços está esgotada, ou seja, a sua empresa não tem mais equipamento, não tem mais espaço para você conseguir produzir mais. O setor de serviços não tem mais como atender essa demanda que está crescendo. Quando isso ocorre, quando você tem esse excesso de consumo, o que acontece? Os preços sobem. Né? A inflação, quando é causada por um evento como esse, pelo excesso de demanda, ela é chamada como inflação de demanda. Então, quando vocês ouvirem esse termo, inflação de demanda, é porque você tem uma inflação em que, de um lado, eu tenho uma demanda muito forte, um crescimento muito grande da demanda, e do outro lado, que a gente chama de oferta, de capacidade de produção, ela não cresceu, ela não tem condições mais de atender essa demanda. O resultado disso é a chamada inflação de demanda. Você acaba tendo um aumento de preço em função da incapacidade que essa economia tem de estar atendendo essa demanda que está crescendo de forma geral no ambiente econômico. Ou seja, eu não estou falando de um mercado, estou falando de toda a demanda da economia e de toda a oferta. Essa oferta não consegue atender essa demanda e aí você tem aumento de preço. Uma outra fonte de inflação, uma outra causa importante de inflação são a chamada inflação de custos. O que seria a inflação de custos? É a inflação causada pelos aumentos de custo de produção. Então, por exemplo, salário é um custo. O salário que as empresas pagam é um custo de produção. Em alguns momentos, isso já aconteceu no Brasil, por exemplo, final do governo Lula, né? Em alguns momentos como esse, quando você tem um nível de desemprego muito baixo, ou seja, você tem quase todo mundo empregado, que a economia tem um nome, é a chamada situação de pleno emprego. Então, quando você tem pouca gente, pouca mão de obra disponível, né? E um crescimento muito forte da produção, o que vai acontecer? A empresa precisa de mais empregados para conseguir produzir. Como você não tem mão de obra excedente, parada, o que acontece? Uma empresa fica brigando com a outra pelos empregados, pela mão de obra. Resultado: se tem muita gente querendo trabalhadores e você não tem trabalhadores suficientes, resultado: há um aumento de salário. E salário é custo de produção, é um elemento de custo para a empresa. Então, quando você tem um aumento do salário, né, isso gera problemas de custo para a empresa, porque o salário e você tem empresas ainda, por exemplo, empresas como produção de sapato, você tem setores em que a mão de obra é muito importante. E a mão de obra, ela é para o setor de serviços, né? A mão de obra é o principal elemento de custo muitas vezes. Então, quando a demanda pela mão de obra é muito grande, em função do crescimento muito forte da economia, e não existe essa mão de obra, o preço do salário sobe, porque você tem uma procura, uma disputa muito grande por trabalhadores. Aí o preço da mão de obra acaba subindo, o salário, né? E o custo para os empresários passa a ser maior. Por exemplo, uma outra forma de custo que causa inflação. Quando você tem aumento do preço de energia elétrica ou por uma estiagem muito forte, e aí você tem hoje a tal da bandeira vermelha, em que torna a energia elétrica mais cara. Vocês sabem, a energia elétrica é custo. Você tem um monte de máquinas que precisa de energia para poder funcionar. Então, se essa energia elétrica fica mais cara, o custo de produção fica mais caro. Prestação de serviços, você precisa de energia elétrica. Se a energia elétrica ficar mais cara, o que vai acontecer? O custo dessas empresas vai ficar mais caro e isso vai ser repassado para preço. Né? Então, obviamente, a gente até pode discutir lá na frente, vocês vão ver quando vocês tiverem mais informações,
nem sempre isso pode ser feito por parte do empresário. Por exemplo, vamos lá, no momento de crise, né, em que a demanda está baixa, as pessoas, o desemprego é alto, a coisa não vai bem na economia, muitas vezes os empresários têm aumento de custo de energia elétrica e eles não conseguem repassar isso para preço. Por quê? Porque como a economia vai mal, eles já não estão vendendo nada. Se eles aumentarem preço em função do repasse de custo, né, aí vai ficar pior ainda, aí que eles não vão vender. Mas, numa situação normal da economia, sempre quando você tem aumento de custos para os empresários, aqui são chamados preços administrados. O que é preço administrado, como é o caso da energia elétrica? Quem acaba determinando as variações de preço são as agências reguladoras do governo. Né? Então, as agências reguladoras, elas permitem que as empresas que conseguem serviço de energia elétrica, de gás, né? Então, em determinados momentos, as agências reguladoras elas permitem o aumento do preço desses serviços. E aí o empresário vai repassar isso para preço. Por exemplo, você também tem vários setores produtivos que usam gás. O setor de cerâmica, ele usa o gás, né, como forma de energia para os seus fornos, assim, os equipamentos que eles têm. Então, quando você tem um aumento do preço do gás, isso é custo para eles. Quer ver um outro tipo de custo? Desvalorização. Quando você desvaloriza a taxa de câmbio, como a gente está vendo agora, em que alguns dias o valor do dólar chegou a valer R$ 5, imagina uma empresa que importa componente, importa peça, importa máquina, importa matéria-prima para poder produzir. Se o dólar ficou mais caro, tudo que ele precisa importar para poder produzir vai ficar mais caro. Ele vai ser obrigado a repassar isso para preço, porque o custo dele, da matéria-prima, ficou mais caro em função do dólar. Né? Então, o que acontece? Todos esses aumentos de custo que a gente conversou agora, o aumento muito forte do salário, né? Quando você tem muito pouco desemprego e aí você tem que ficar disputando o trabalhador, o preço do salário aumenta, é custo. Aumento de preço dos chamados bens, preços administrados, energia elétrica, gás, tudo isso é custo. Né? Então, tudo isso quando há aumento desses preços, isso é repassado, isso é custo para o empresário, ele vai repassar para preço. Quando você tem desvalorização da taxa de câmbio, quando você tem uma desvalorização da taxa de câmbio, isso você tem um aumento dos custos empresariais. Né? Por quê? Porque boa parte de vários setores produtivos, por exemplo, o próprio pãozinho, o trigo é importado. Quando você tem uma desvalorização, o trigo fica mais caro, a farinha vai ficar mais caro, o pãozinho vai ficar mais caro. Então, quando você tem desvalorização do câmbio, isso para muita empresa que tem que importar, os custos aumentam. Então, elas vão repassar isso para preço. Então, você tem dois elementos principais, duas causas principais para a inflação subir num país, que são o excesso de demanda e a elevação dos custos de produção. Bom, então a gente conversou sobre o que é inflação, agora a gente precisa saber o seguinte: como a gente consegue medir a inflação? Como a gente consegue medir a diferença dos preços de um período a outro? Né? E aí tem um problema, né? Por quê? Porque se você pegar, os preços não sobem na mesma magnitude. Às vezes você tem, por exemplo, às vezes você tem preços de produtos que sobem, outros podem não subir. Ou você tem preços de produtos que sobem mais do que os outros. Então, como é que a gente consegue medir isso? Como a gente consegue chegar num denominador comum, num valor, né, que represente o aumento do preço? A gente utiliza os chamados índices de inflação. Né? O que é o índice de inflação? O índice de inflação é uma média ponderada da variação dos preços. Então, o que seria isso? Você define, né? Então, por exemplo, você pega o índice de preço ao consumidor. Então, você tem que definir quais são os bens que os consumidores, o consumidor consome. Você pega um consumidor padrão.
vamos colocar dessa forma. Que tipo de produto ele vai consumir? Quantos quilos de arroz? Quantos quilos de feijão? Qual é a marca mais consumida? Quanto eles gastam que tipo de transporte é mais utilizado? Quais são os serviços de educação, saúde? E aí você define quais são os principais produtos e principais gastos que compõem uma cesta básica de bens e serviços que são consumidos pelos produtores, né? E aí, a partir daí, o que você faz? Você vai pegar, a gente tem índices, né? Você tem, vamos dizer assim, vamos colocar dessa forma para simplificar, você tem fórmulas aonde você vai colocar essas informações que você vai coletar. Primeiro, você tem que definir qual é o tipo de consumidor, que é o consumidor que é representativo do consumidor padrão. Aí você vai pegar lá esse grupo de pessoas e você vai ver o que essas pessoas consomem. Aí você define qual é a cesta básica de consumo, que é mais representativo do consumo do brasileiro, por exemplo, né? Ou do morador da cidade de São Paulo, da cidade de Araraquara, enfim, né? A partir daí, você também tem que fazer uma outra coisa que é muito importante para chegar nesse índice. Antes de colocar na fórmula que a gente utiliza para saber o valor do índice de preço, você tem que fazer o seguinte: você tem que ponderar a participação que cada um desses produtos tem no consumo total. Então, por exemplo, quando eu vou colocar lá na fórmula, que nada mais é do que uma média, né, dos preços que foram coletados num determinado período de tempo, quando você for fazer essa média, for colocar na fórmula, você não pode pôr o mesmo peso. Então, por exemplo, se o transporte tem um peso de 5% no gasto mensal do consumidor, ele não pode ter o mesmo peso do arroz, que vai ter 1% no gasto. Então, o que você faz? Você pondera a participação desse produto no consumo total do consumidor. Então, aí você vai pôr uma fórmula em que você vai fazer uma média, né, do preço do produto vezes a ponderação, que seria a participação do produto no consumo total. Vocês vão ver que em estatística, né, a gente tem vários índices, né, a gente tem índices que seriam, vamos lá, simplificando, que seriam essas fórmulas que eu comentei aqui com vocês, em que você vai colocar essas informações que você vai coletar em relação à cesta de consumo dos consumidores e a variação dos preços dessa cesta de um mês ao outro, né? A partir do momento que a gente encontra um índice de inflação, né, qual é, além da gente calcular a taxa de inflação, depois a gente pode até discutir isso nesse curso mesmo, a partir do índice, como a gente pode calcular a taxa, né? Mas assim, sem a gente colocar os valores aqui, para calcular a taxa de inflação, seria mais ou menos assim, ó. Você vai encontrar, vamos dizer assim, o índice de inflação de janeiro menos o índice de inflação de fevereiro sobre o índice de inflação de janeiro. Quando você fizer isso, você consegue ter a taxa de inflação, ou quantos preços variaram de fevereiro para janeiro. Mas, repito, agora eu só citei, né? Depois vocês voltem de novo na gravação para tentar entender melhor. Isso tem, depois a gente, se vocês quiserem, o próprio livro do Mankiel tem um capítulo que ele fala sobre inflação e ele explica como, a partir dos índices de inflação, que é o que eu estou explicando agora, como você chega à taxa de inflação, que a inflação subiu 10%, isso é a taxa de inflação, né? Você primeiro calcula o índice de um mês e o índice de outro mês, e a partir desses índices você calcula a taxa de inflação. O índice é a média de variação dos preços. A taxa de inflação é quanto variou a média
dos preços de um mês em relação à média dos preços de outro mês. Aí você encontra a taxa de inflação. Mas voltando aos índices de inflação, que é o que a gente está explicando aqui, aqui no Brasil a gente tem são os dois principais índices, né, que a gente tem, que é o IPCA, que dá para ver nesse quadrinho aqui do lado, ó, esse quadro aqui, é o IPCA, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. O IPCA, ele é calculado pelo IBGE, e ele pega a inflação das famílias que ganham entre 1 a 40 salários mínimos, né? E aí você vai fazer um índice de inflação das principais capitais. Eles vão fazer o registro dos preços do consumo de bens das pessoas que ganham de 1 a 40 salários mínimos. E esse índice é calculado pelo IBGE e ele pega a variação de preço das principais capitais aqui do Brasil, né? Vocês vão ver outra coisa que é interessante, né? Por exemplo, você tem o índice de preço da FIPE, que é o índice de preço calculado pela USP, e esse índice de preço da FIPE, calculado pela USP, é só a cidade de São Paulo. E aí eu já posso falar o seguinte, o IPCA, que é o índice nacional, ele tem valores diferentes do índice de preço da USP, que é só a cidade de São Paulo. Por quê? Por exemplo, o índice de preço da cidade de São Paulo, ele já pega um público diferente, ele vai de 1 a 10 salários mínimos. Aqui vai de 1 a 40 salários mínimos. Então você pega uma cesta de produtos aqui nesse índice nacional muito maior do que do índice de preço da USP, que já pega um perfil de renda diferente. Outra coisa que vai acontecer, dependendo da capital que você está analisando, a cesta de bens é diferente. Né? Então, por exemplo, em São Paulo se consome carioquinha, no Rio se consome o feijão preto. Então aí ele já passa a ser um índice mais heterogêneo, porque ele tem que colocar mais produtos, levando em consideração os diferentes hábitos de consumo que você tem em cada lugar. Outra situação interessante, por exemplo, São Paulo, provavelmente, em função do tamanho da cidade, etc., o transporte tem um peso maior do que em outros lugares. Então, dependendo da cidade em que você está captando a inflação, em função de todas essas diferenças que a gente tem regionais, os índices de preço podem ter valores diferentes. Isso é muito interessante. E o outro índice mais importante, também muito utilizado no país, é o índice geral de preço. Esse já é um índice mais de atacado. É um índice que pega mais a variação de preço que tem a ver com as empresas. Tá? Então, é um índice de preço mais relacionado aos custos empresariais. Por isso que a gente chama que é o índice de preço atacado. Né? É o índice de preço que, claro, ele dá uma ideia do que vai ser o índice de preço para o consumidor. Porque se você avalia as mudanças relativas aos custos de produção das empresas, se o custo das empresas aumentar, provavelmente isso vai ter um impacto, né, na inflação do consumidor. Mas o índice de preço que tem mais a ver com o consumidor, que tem totalmente a ver com o consumidor, é o índice de preço ao consumidor, é esse índice de preço que eu falei, que é calculado pela USP, porque aí você está pegando só a cesta de consumos do consumidor normal. O índice de preço que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, ela utiliza indicadores da construção civil, enfim, ela usa indicadores para montar o índice de inflação, que são indicadores que estão mais relacionados aos custos empresariais. Tudo bem? Dito isso, vamos tentar entender, além de você conseguir medir a taxa de inflação de um mês ao outro, né, utilizando os índices de preço, que é o índice de preço? É uma média ponderada dos preços de um mês, ou de um determinado período de tempo. A gente usa esses índices, eles são fundamentais para que a gente consiga deflacionar. Se vocês lembrarem, na última aula, eu falei do deflator do PIB. O deflator do PIB é um índice de preço. O deflator do PIB é um índice de preço que a gente usa
para tirar o efeito da inflação, o efeito do aumento dos preços, né, sobre o valor do PIB, que é aquela diferença que eu expliquei para vocês, do PIB nominal e do PIB real. Então, quando eu quero avaliar o PIB de um ano ao outro, como sempre vai ter alguma alteração no preço, eu tenho que deflacionar, eu tenho que tirar o efeito do aumento do preço, porque eu quero só avaliar se as quantidades aumentaram de um ano ao outro. E se eu deixar a variação de preço no valor do PIB, isso vai distorcer, porque de repente eu vou comparar ou vou chegar a uma conclusão que o PIB de um ano aumentou em relação ao outro, né? Mas muitas vezes parte desse aumento foi porque os preços ficaram mais altos. Lembrando que o PIB seria, mal e porcamente falando, preço vezes quantidade. Eu quero avaliar a mudança na quantidade. Tá? Então eu tenho que eliminar o efeito do preço. Aí, se vocês se lembrarem, eu tinha, e se não se lembrarem, é só dar uma olhada nos slides e dar uma olhada na aula passada, eu tinha dito o seguinte: o que é deflacionar? É colocar os preços de um ano, a base de preço de um ano, eu vou utilizar a base de preço do ano anterior. Então, quando eu quero estabelecer se o PIB de 2017 aumentou em relação a 2016, o que eu faço? Eu uso os preços de 2016 e multiplico pelas quantidades de 2017. Aí eu posso comparar preço 2016 vezes quantidade de 2016, preço de 2016 vezes quantidade de 2017. Eu coloquei os preços na mesma base. E aí, a diferença que ocorreu entre o PIB de 2016 e o PIB de 2017 foi em função da variação da quantidade produzida, que é isso que eu quero descobrir, para saber se a economia está crescendo ou não. Aqui, os nossos índices que eu acabei de citar agora, esse índice do IBGE, o da FIPE, da Fundação Getúlio Vargas, esses que eu acabei de mostrar, né, o IGP, o IPCA, eles servem justamente para isso. Então, como é que você vai usar esses índices? Basicamente, você vai usar esses índices, você vai dividir o valor monetário do bem, ou você vai dividir o valor monetário do que você está querendo tirar o efeito da inflação, pelo índice que você encontrou. Pelo índice que, inclusive, esses índices de preço são publicados pelo IBGE, pela FIPE, pela Fundação Getúlio Vargas. Você vai lá, encontra o valor do índice, e aí você divide o valor monetário. Vamos imaginar o seguinte: eu quero saber, eu quero estabelecer quanto vale o preço de um contrato que foi estabelecido em 2018. Eu quero saber quanto o valor monetário desse contrato agora em 2019, considerando que eu tive inflação. Você vai fazer o seguinte: você pega esse valor monetário e vai dividir pelo índice de inflação estabelecido, ou pelo IBGE, pela FIPE, pelos órgãos que trabalham, que elaboram esses índices. Você vai dividir esse índice pelo valor monetário. E aí você vai encontrar o quanto vale esse contrato hoje. Esse contrato a preços de 2019. Quer ver? Vamos ver se vai ficar mais claro para vocês. Fica menos abstrato. Então, aqui eu tenho o faturamento de uma empresa. Então, eu tenho o faturamento e tenho o índice de preço. Né? Eu vou usar os preços de agosto do ano. Então, eu quero, o que eu vou fazer? O que o deflator vai fazer? Ele vai pegar os faturamentos de dos outros meses, setembro, outubro, novembro e dezembro, e a gente vai usar os preços, lembrando que faturamento é preço vezes quantidade. Eu sei que o preço de agosto a setembro, de setembro para outubro, eu sei que os preços, de um mês ao outro sofreu alteração. Como eu sei que o faturamento da empresa, a receita da empresa, é preço vezes quantidade, e eu sei que como eu multiplico preço vezes quantidade,
muitas vezes esse faturamento, né, preço vezes quantidade, muitas vezes o faturamento da empresa aumentou não em função do aumento das quantidades vendidas por essa empresa, mas aumentou porque o preço aumentou. E eu quero estabelecer se a minha empresa está vendendo mais ou vendendo menos. Tá? Eu quero saber se efetivamente essa variação do faturamento não está sendo simplesmente um aumento de faturamento em função da inflação. E não porque a gente está vendendo mais. Isso é importante para a empresa, porque muitas vezes você pode não estar vendendo mais, o faturamento está aumentando, né? Você tem a impressão de que a tua empresa está indo bem, que os negócios vão bem, mas na verdade o que aconteceu foi puramente um aumento de preço. Você quer saber se as quantidades estão aumentando. Então o que nós vamos fazer? A gente vai deflacionar. Você vai tirar o efeito do preço e aí você vai conseguir descobrir o seguinte, né? Se o preço se a quantidade ao longo dos meses foi aumentando, né? Se esse faturamento maior está sendo em função de aumento de preço ou está sendo em função de um aumento maior da quantidade vendida. Então vamos lá, ó. A gente vai usar os preços do mês de agosto. Então é aquilo que eu falei. Então eu vou passar os preços de setembro, outubro, novembro e dezembro para os preços do mês de agosto. Como vai estar todo mundo, todos os preços na mesma base. Que base? A base do mês de agosto, né? Aí eu vou conseguir estabelecer o quanto efetivamente aumentou o faturamento, o quanto efetivamente a quantidade aumentou. Eu vou deixar os preços iguais e se tiver aumento de faturamento de agosto em relação aos outros meses, é porque efetivamente, né, as quantidades produzidas aumentaram e não os preços, mas sim as quantidades produzidas. É isso que eu quero descobrir. Então, aprendam o seguinte, né, que vocês vão aprender estatística. Sempre quando eu estou trabalhando com índice de inflação, o ano base é 100. Então, aquele ano que eu estou utilizando como referência para os preços, como a gente fez lá quando a gente trabalhou com PIB, PIB real e PIB nominal, aqui é a mesma coisa. O ano base é 100. Tá certo? Então, todos os índices de inflação que eu estou calculando aqui são todos em relação ao ano base. Então, a gente vai lá, consulta, né, o índice do IBGE, da FIPE, enfim. E a partir daí, a gente vai montar os índices de preço que os órgãos colocam à nossa disposição para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, como eu falei, como a gente vai estar trabalhando com os preços base sendo os preços de agosto, esse mês aqui é 100. E aí a gente agora vai calcular, tá certo? O valor real do faturamento. A gente vai tirar o efeito da inflação. E como a gente vai tirar o efeito da inflação? A gente vai usar a base de preço do mês de agosto. Tá? Então, eu acho que antes de vocês aprenderem estatística, como isso vai ser calculado, eu acho que é importante agora entender isso. Quando você deflaciona, o que você está fazendo? Você vai escolher um mês base, um ano base, e você vai usar o índice de inflação para quê? Esse índice vai permitir que você, quando você usa o índice de inflação daquele mês, tá certo? Ele vai permitir que você consiga eliminar o efeito do preço, e se você teve uma mudança no faturamento, é porque as quantidades aumentaram. Então, como a gente vai deflacionar? Eu acho que o importante agora é aprender a deflacionar. Tendo o índice de inflação, como é que a gente usa o índice de inflação? Então, 600 dividido por 100, ou aqui está. Né? Na verdade, simplesmente a gente vai calcular, a gente vai deflacionar o faturamento fazendo coluna 1 dividido por coluna 2, e aí a gente acha o faturamento real, aquele que você eliminou o efeito da inflação. Então vai ficar, 600 dividido por 2
E aí, desculpa, eu tinha esquecido, né? Porque a gente tem que tirar a percentagem. Então, desculpa. É, coluna um, a coluna de faturamento, dividido pela coluna 2 de índice de preço, vezes 100. Aí a gente chega ao valor real do faturamento. Ou seja, eu eliminei o efeito da inflação, aí eu vou ver efetivamente o que a empresa faturou em função do aumento da quantidade vendida. Então vai ficar 600 dividido por 100 vezes 100, 600. 608 dividido por 100 vezes 100, 590. 700 dividido por 105 vezes 100, 666. 730 dividido por 108 vezes 100, 675. 760 dividido por 110 vezes 100, 690. Então, você só vai fazer o seguinte, você pega o valor nominal, que é aquele que você não eliminou o efeito da inflação, divide pelo índice de preço correspondente, multiplica por 100 para tirar a percentagem, e aí você chega a o valor do faturamento real. Veja o seguinte, ó, 600 é 600, porque a gente está usando os preços de agosto. Setembro, o faturamento nominal deu 608, o real deu 590. Ou seja, parte do aumento do faturamento, ou o aumento desse faturamento que a gente está vendo aqui, foi porque os preços aumentaram. Mas, na verdade, de setembro em relação a agosto, a empresa vendeu menos, ela faturou menos. Quando eu tirei o efeito do preço, eu vejo que as quantidades caíram. Tá certo? Eu estou trabalhando com o mesmo preço. Se a quantidade de agosto é maior que a de setembro, o faturamento vai ser menor. Então, eu eliminei o problema da inflação, agora, efetivamente, eu estou vendo quanto minha empresa está faturando. Ela caiu o faturamento. Então, na realidade, o desempenho foi pior do que no mês anterior. De setembro a outubro, o nominal é 608 e foi para 700. Olha o real. Foi de 590 para 666. Houve um aumento? Houve. Mas a gente percebe que esse aumento grande de 608 para 700 foi muito em função da inflação. Na realidade, tá? Eu não tenho 700, o faturamento não foi para 700, o faturamento foi para 666. O que significa que a quantidade vendida não aumentou tanto assim. Parte dessa quantidade vendida foi em função do aumento dos preços. Outubro para novembro foi de 700 para 730. Veja, tirando o efeito da inflação, 666 para 675. Então veja o seguinte, houve um aumento do faturamento, mas numa proporção bem menor do que a gente está vendo aqui. As vendas aumentaram, mas aumentaram menos do que efetivamente a gente vê no valor nominal. Parte desse aumento foi inflação. Quando a gente usa o deflator, a gente vê efetivamente o quanto se aumentou do faturamento dessa empresa. Aqui, de novembro para dezembro, do ponto de vista nominal, houve um aumento de 730 para 760. Na realidade, o aumento não foi de 30 reais, o aumento foi bem menor, foi de 15, foi metade. Então, ou seja, o desempenho da empresa não foi tão bom quanto parece aqui. Esse aumento que a gente teve aqui, parte desse aumento foi inflação. E quando você deflaciona, você consegue observar que os resultados da empresa foram mais modestos do que, não foram tão bons do que parecia quando você olhava o faturamento sem levar em consideração o efeito que o preço tem. Então é importantíssimo a gente deflacionar os valores, né? Então, a título de curiosidade, hoje uma das funções em que eles demandam o economista, principalmente
em tribunais, esse tipo de coisa, para fazer isso. Então, por exemplo, você ganha uma ação, né? Você ganha uma ação em 2017, você teve uma indenização e você ganhou, você tem que receber essa indenização. Então, em 2017, o valor era de 100 mil que você teria que receber. Mas a gente está em 2020. De lá para cá, esse valor aqui de 100 mil, a inflação comeu uma parte desse valor. Eu tenho que atualizar esse valor. Como é que eu atualizo? Eu tenho que usar o índice de inflação. Então, eu vou usar o índice de inflação para conseguir ver efetivamente o quanto esses 100 mil estão valendo agora em 2020. Tá certo? Então, uma das funções que economista tem desempenhado no setor público é fazer esse tipo de averiguação. Né? Os tribunais precisam da assinatura do economista para avaliar ou para avalizar o quanto aquela indenização, ou mesmo que você tem que pagar, o quanto aquilo está valendo hoje. Ele vai atualizar os valores. Então, o deflator também serve para isso. Aqui, ó, eu fiz um gráfico só para vocês verem o seguinte: em vermelho está o valor deflacionado, o valor real, o quanto efetivamente a empresa faturou, e aqui está o valor nominal. Então dá para ver o seguinte, ó, pela distância, né? Olha o efeito da inflação. Esse valor aqui em azul está maior em função da inflação. Na realidade, essa empresa ela não teve um faturamento, né, um aumento de faturamento tão grande quanto parecia, né? Tem até um mês aqui que parecia que estava subindo. Ó. Aqui subiu, quando na realidade, quando você tira o efeito da inflação, houve uma queda. Então vocês veem o quanto é importante a gente usar essa ferramenta, a gente deflacionar para que a gente conheça efetivamente o valor real das coisas, o que efetivamente está acontecendo. Então, para uma empresa, para ela conseguir saber os resultados dela, os resultados reais da atividade dela, ela tem que deflacionar. Como a gente também, o deflator do PIB, aquilo que a gente aprendeu de PIB nominal e PIB real, nada mais é do que isso. Ou seja, você quer avaliar efetivamente se você teve aumento da produção ou se foi aumento de preço. Então, para isso que a gente precisa deflacionar os valores. Tudo bem? Então a gente encerra aqui essa discussão sobre inflação. Então a gente vai proximamente, a gente grava um novo vídeo e a gente continua a nossa disciplina de introdução à macroeconomia. Qualquer dúvida, a gente tem o nosso Classroom, é só vocês entrarem em contato comigo. Além disso, estou disponibilizando o slide e estou disponibilizando também o texto para que vocês possam tentar tirar as dúvidas por eles e, obviamente, qualquer outra dúvida que fique ainda, é só me procurar e a gente conversa sobre ela. Tá bom, gente? Então, até mais.